Hello friends, a pleasure to be here with you again. Welcome. My name is Anthony, your English teacher. Olá meus amigos e minhas amigas, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio, eu gostaria de ser seu professor de inglês mais um instante, certo? Bem, pessoal, as pessoas perguntam por que o som das palavras em inglês não condiz muito com o alfabeto em inglês. Por que os sons não é igual, certo? Existe uma explicação para isso. É que é o seguinte, que os sons do inglês, das palavras, eles são muito mais sons do que as letras. Então tem uma variedade de sons mesmo, que não dá muito certo às vezes com o alfabeto. Mas tem uma regrinha para isso aí. Por exemplo, tem uma regrinha para as letras vogais, para as vogais. Tem uma regrinha também para as consoantes, e para a gente poder entender essa variedade de sons. Tá certo que toda a regra há exceções. Essa regra é uma regra muito boa, que dá um direcionamento muito bom para a gente que está iniciando o inglês. É uma regra que vale a pena a gente aprender e colocar em prática. E é simples, não é complicada, e que vai dar uma base muito boa para o nosso inglês, correto? Muito bem. Então, eu vou falar das vogais do alfabeto inglês, para a gente apresentar umas coisinhas, que uma incógnita que às vezes deixa a gente meio perdido, mas através da regra vai dar tudo certo, entendeu? Vocês vão entender e vai ficar legal. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de começando aqui com o A, que significa em inglês A, E, I, O, U. Isso aqui são as vogais do alfabeto que nós tiramos, alfabeto inglês, certo? Então, acontece o seguinte, que essa aqui é uma vogal longa. A vogal longa é a que está dentro do alfabeto. Long sound. Long sound. Então, o que acontece? Vou pegar essa palavra aqui, made. Made. Certo? Agora, por que essa palavra aqui, ela pronuncia igual a que está no alfabeto? A. Made. Então é isso aí. Made. Made. Pode ver que esse Ezinho, o E eu quase não pronuncio, não sai da minha boca. E esse Dzinho aqui quase mudo. Made. Made. Então assim, toda vez que vocês encontrarem numa palavra uma vogalzinha aqui no final da palavra, vocês vão perceber que vai pronunciar E. Vai pronunciar uma vogal longa, que é a que está lá no alfabeto que nós aprendemos no vídeo passado. E. Certo? Made. Made. Essa palavra quer dizer feito, fabricado. Made. Made in Brazil. A gente vê muito essa palavra nos produtos feitos, que é exportado para fora, né? Fabricado no Brasil. Made. É o passado de make, que é fabricar. O verbo fabricar, fazer. Certo? Tudo bem. Não é bem o significado da palavra que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam a regra. Toda vez que encontrar uma palavra que termina numa vogal, vai ser A, vai ser a vogal longa,
certo? Vogal longa que está no alfabeto inglês. Por exemplo, aqui, mad, mad. Essa palavra mad quer dizer furioso, louco, traduz mais ou menos isso, mad. Eu vou colocar um Azinho aqui e um Ezinho aqui, ó, certo? Isso quer dizer o quê? Que, olha bem, toda vez que você achar uma palavra, deparar com uma palavra que termina numa consoante, vai pronunciar mad, mad. Isso quer dizer que não é A nem E, é meio termo, mad, mad. Ele vai falar mad nem mad, é mad. Correto, gente? Entendido? Não é difícil, é fácil, só seguir a regra. Toda vez que tiver terminado em consoante, então o som vai ser esse. Correto? Finish. Então tá bom. Eu vou dar vou fazer, eu peguei no dicionário algumas palavrinhas que condiz com a regra. É só olhar no dicionário, a gente acha lá o que a gente quer, o que a gente quer, as palavras que a gente quer, que condiz com a regra. Por exemplo, aqui, made, fate, make, que é fazer, fazer, feito, né? Make. Eu não falo make, nem fate. É make. O K quase mudo e o E nem sai da minha boca. Feito. Certo? Cake. Date. Date. Fake. Gate. E hate. Hate quer dizer odiar, né? Hate. Olha bem. Fate, cake, make, fake, date, hate, gate. Eu não pronuncio esse e finalzinho é quase mudo. Isso, o importante que nós queremos aqui observar a regra, que todas elas terminam em E pronuncia E aqui, ó. E, a vogal longa, pronuncia a vogal longa, a vogal principal longa, que é a que está no alfabeto inglês, certo? Não tem dúvida, né, gente? Certo? Isso aqui é um exemplo de palavras que condiz com a nossa regra aqui, ó, vogal longa. Agora, mad, existe aqui fat, bad, span, fun, luck, drug, dad, hat, quer dizer chapéu, hat, ó, luck, fat, nem A, eu não pronuncio nem A nem E, fat, truck, bat, span, fan, dad, hat, chapéu, hat, dad, pode pronunciar papai aqui, dad. Vocês perceberam, todas elas terminam com a consoante e a vogal é curta. Pronuncia assim, span, bad. Certo, gente? Existe N palavras no dicionário que baseado na nossa regra aqui. Correto, gente? Espero que vocês estejam entendendo, né? É muito simples. Bem, muito bem. Agora,
I, inglês. Aí, I, isso aqui não para, deixa aqui. Uma palavrinha aqui. Meio feio, né? Perceberam aqui? Esse é o nome próprio. Pit. Pit. Ó, terminou em E. Isso aqui. E eu vou pronunciar que está lá no alfabeto. Vogal principal, então, é I. Longa. Pit. Pode ver que eu falo longo. Pit. Pit. Certo? E aqui, por exemplo, tem outra palavra. Pet. Aqui essa palavra já pronuncia, isso aqui é um símbolozinho da pronúncia. Esse símbolo aqui é como se fosse o E nosso, do nosso alfabeto português. Certo? Pet, cachorrinho de estimação. Esse aqui é o nome próprio de uma pessoa. Isso aqui é Pit. Pit. Eu quase mudo esse T e o E nem aparece. Pit. Pet. Pet. Certo? Esse símbolo aqui é um símbolo do inglês que é como se fosse um Ezinho nosso. O E. É mesmo. Pet. Certo? Alguns exemplos. Só que eu não achei nenhuma palavra para dar exemplo desse aqui, ó. Desse izinho aqui, pet. Mas desse aqui eu já encontrei. Quer ver, ó? No dicionário. É bet, let, quer dizer, deixar, né? Let, sled, set, led, hand e man. Perceberam aqui, ó? É uma vogal curta, como se fosse um E nosso. É, pet, de cachorro de estimação. Bat. Sempre terminou numa consoante, então o E tem essa pronúncia de E. O E aqui tem a pronúncia de E. Bat, sled, set, let, man, led, hand. Vocês perceberam que o som aqui já variou? Por isso que tem muitas variedades de som no inglês, no alfabeto inglês. Certo? Aqui tem poucas palavras, aqui também é poucas palavras, mas eu não encontrei nenhuma no dicionário para me apresentar para vocês. Mas a regra é essa. Terminou com E, o Izinho aqui pronuncia I mesmo, do jeito que está aqui no alfabeto. Pit. Certo? Se não terminou com E, terminou com a consoante, já é pat. Correto? Bom, vamos ver o I, que é o we, nós, é I em inglês, alfabeto, certo? Eu vou achar aqui fine quer dizer bem. How are you? Fine, and you? Fine, and you? Tudo bem. Certo? Mas percebe-se que terminou em E, o I vai pronunciar o I. Fine. Não estou falando E e o N quase mudo. Fine. Certo? Uma vogal longa. Usando a regrinha nossa. Certo?
aqui, por exemplo, ó. Aqui é um fine, vogal longa, aqui já é uma vogal curta. Aqui existe esse símbolozinho aqui, ó. Esse aqui é um símbolo. Esse aqui é um símbolo do ezinho, é um símbolo do inglês, mas para nós é um ezinho fechado. Ezinho bem fechado, a boca quase fechada. Que nem aqui, o I já pronuncia, tem essa pronúncia, fan, fan. O N quase mudo. Mas pode perceber que terminou em N e o I já é fan, fan. É que nem aquilo que eu falei. Quando nós fizemos aquele vídeo lá do verbo to be. He is. He is. She is. Que lembra que eu falei, quem assistiu o vídeo sabe, que eu comentei que esse aqui ia pronunciar como se fosse um ezinho. Certo? She is. Justamente porque encaixa nessa regra. She is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. Quer dizer aqui, ó. What time is it? What time is it? Eu pergunto a horas para alguém. Que horas são? What time is it? Pode perceber que esse I aqui, eu estou pronunciando ele como se fosse um ezinho. Esse som aqui, ó. Is it? What time is it? Por quê? Termina em consoante, certo? E daí eu falo essa vogalzinha principal com o ezinho fechado aqui. Certo? É isso aí, gente. Não tem segredo essa regra. Essa regra aqui bateu e valeu. Vocês podem olhar no dicionário, podem pesquisarem. É assim que funciona. Uma regra muito boa para quem está aprendendo, para nós que estamos aprendendo inglês, certo? Agora eu vou dar um exemplo de palavras que usa o I. Por exemplo, fine. Por exemplo, mine, bite, site. O pessoal fala site, mas não é site, é sites. Você tem que... Você tem que omitir, deixar de falar esse E o T quase mudo. Site, bite, mine, kite, file, dime, hide, pine, quer dizer painel, né? Time, quer dizer horas. Time. Percebe-se final E, certo? E usa o I na principal aqui. Mine, buy, tie, high, time, pine, file, L, file, kite, dime. Eu não estou usando o E para falar e estou falando a consoante quase muda. Mas a regra é essa. Terminou aqui, usa o I do alfabeto inglês. Correto? Dá um exemplo de palavras igual essa aqui. Ten, sen, slam,
head, get, sit. Sit, quer dizer sentar. Sit down, sente por favor. Sit down, please, sente-se por favor. Certo? Então é isso aí, gente. Finalizou com consoante. É esse Ezinho fechado aqui, ó. Esse aqui é o símbolozinho do inglês, do E fechado, do E nosso fechado. Fan, ten, sen, them, head, hit, sit, sentar, sit. Correto? Beleza. E se vocês forem olhar no dicionário, vai ter muitas e muitas palavras que essa regra vai ajudar, vai facilitar. Mas você aprendeu como é que funciona a regra também, se olhou a palavra já sabe, né? Não vai ter problema. Agora vamos para vogal OU. Né? OU. Vogal longa. Ela está lá no alfabeto daquele vídeo que nós passamos. Na letra do alfabeto do inglês. OU. O que eu vou achar aqui uma palavra? Cope. Cope. Ó, terminou em E, vamos usar o OU. A vogal longa, que está aqui no alfabeto, na vogal do inglesa, certo? Cope. Certo? Terminou em E. Cope. E cop. É outra palavra. Essas palavras aqui não tem nada a ver com essa, que é só exemplos, para poder entender a regra, certo, pessoal? É aí, independente. Cop. Esse copo aqui, não é, pode ser, tal negócio, é variedade de som. Aqui não é nem O e nem A também. Como aqui não é nem A e nem E, mat. Você não pode falar mat, nem mat, meio termo. Aqui vai ser mesmo, aqui já é um E do nosso som que nós temos aqui no nosso alfabeto, na nossa vogal. Aqui já é um som que eu digo fechadinho igual ao nosso, mas na verdade é um som do inglês. Não tem nada a ver com o nosso. Fan, certo? Aqui já o símbolo desse som aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é um símbolo que está até nos dicionários, nos livros didáticos, quando alguém escreve uma biografia, ele vai, para a pessoa entender, ele tem um som diferenciado. E ele não é, para nós, não é nem O e nem A. Cop, certo? Mas pode ver que a regra é essa, terminou em consoante, então é cop, é vogal curta, não é vogal longa. Essa vogal curta que geralmente ela não está lá no alfabeto, por isso que as pessoas dizem que no alfabeto não condiz com o que fala, não condiz por causa disso, porque é um som diferenciado. Cop. Vamos dar um exemplo dessas, que existem várias palavras igual isso aqui. Broke, ok, que é o ok nosso, que nós dizemos ok, certo? Mas só que pronuncia ok. Por que pronuncia ok? Pronuncia ok. Pelo seguinte, ó. Esse aqui é como se fosse quase uma vogal. Mas não é a vogal, funciona como se fosse uma vogal. Então pode ver que é ok. Está pronunciando O. Ok. Certo? Aqui funcionou as duas, o A e o E. Só que esse A, esse Q aqui, esse Ezinho é um som diferenciado junto com o Y, ok. Mas o problema é a regra aqui, ó. Tá aqui, ok. Certo?
é whole, whole, code, a gente vê muito essa palavra aqui, né? Code, né? Phone, a gente vê muitas palavras phone, phone, mode, mode, road. Esse road aqui não é road, é road. Mais para frente vai fazer um vídeo explicando as consoantes. Road, road de caipira mesmo, roads, roads. Mas aqui é cope, cope no alto, cope. Quase o P mudo e não se fala no E. Mode, mode. Road, road. Broke, broke. Ok, 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 ok. Whole, whole. Esse ok aqui não entra muito na nossa regra, não. Ele está meio diferenciado um pouquinho, mas temos aqui a regra mais certa, né? Isso aqui é pode ter vindo com Y, vamos deixar ele para lá de lado. Então é isso, ó. Terminou em E, já a vogal principal é U, como está lá no alfabeto. Certo? Terminou em E, todas as palavras. Você vai encontrar N palavras no dicionário e usa essa regra. Agora o significado, eu estou passando aqui, eu não estou falando quase todos o significado, o vocabulário, o significado das palavras, que não é bem o ideal e a ideia que é passar o vocabulário, o que quer dizer a palavra. Eu quero que vocês entendam a regra, porque o vocabulário, saber o que quer dizer a palavra, depois mais na frente, com o tempo, vai familiarizando com o inglês, vai aprendendo tudo, certo? Cop, por exemplo, aqui, ó, o exemplo dessas palavras aqui, ó, desse som. Lot, quer dizer muito. Fox, você vê muito em carro. Fox, got. Stop, que é parar. Stop, stop. Pode ver que eu não falo stop, stop nem stop. É stop, stop. Got. Fox, lot, cop. Quase mudo e funciona a regra. Terminou em consoantes, esse som aqui, ó. Correto, gente? Got. Nem O e nem A. É o símbolo, é um som específico do inglês. Got. Top. Pop. Caiu aqui a folha. Não tem problema. Pot. Todas as palavras estão de acordo com a nossa regrinha aqui, certo? Terminou em consoante, é esse som. Top. Ok, gente? Entendido? Bom, agora nós vamos falar do IU. O IU, o famoso IU. Então, o IU é aquela vogal longa, IU, certo? Que está no alfabeto inglês. Vamos dar uma palavrinha aqui. Certo? Terminou em E. O que nós diremos? Que nós falamos é IU, então é mute. Mute. O que quer dizer esse mute? O significado. Mute quer dizer silenciar. Você vê no controle remoto da sua televisão, tem um mute lá, você apertou, acabou o som da televisão. Mute. Tem mute e tem um outro som em inglês aqui que é específico do inglês. Esse aqui, o símbolo dele é esse aqui, ó. Isso quer dizer mut.
mut, certo? Terminou numa consoante e o som é mut. É quase que fosse um mut com um azinho, com um tiozinho ali, mas não é, com acentinho ali. É o som específico do inglês, mut. Esse mut, o significado dessa palavra quer dizer um cachorrinho vira-lata, certo? Um cachorrinho vira-lata. Quem tem um cachorrinho vira-lata em casa já sabe que é o mut, certo? Não é um cachorrinho de estimação, mas vira-lata. Às vezes não precisa nem ser de estimação. Se vê um cachorrinho na rua, é um mut. Entendeu, gente? Agora, vai ter aquelas variações, mais algumas variações. Vamos dar exemplo aqui dessas palavras aqui. Isso aqui, por exemplo, é mute. Vai ter o but. Vai ter o fun. Tem o lamp. Vai ter o mug. Vai ter o nut. Vai ter o soon. Todas as palavras que terminaram. Desculpa, gente. Deixa eu olhar isso aqui. Não, fiz errado. Isso aqui eu tô fazendo aqui, ó. Desculpa aí, gente. Isso aqui é daqui, ó. Ó, but. O T quase mudo. But. Fun. Lamp. Mug. Nut. Sun. Certo? Terminou com T. Então é esse som de nut. Terminou com consoantes. Fun. But. Então terminou com consoantes, esse som de certo? Agora esse aqui, ó. Mute. Tem cute. Tem future, quer dizer futuro, cute quer dizer bonitinho, certo? É chamar alguma coisa de bonitinho, no diminutivo é só falar cute. Pure. Isso aqui é um, gente. O feio tem que apagar. Pure. Terminou em E, usa o IU. Certo? IU. Cute. Pure. Future. Futuro. Cute. Bonitinho. Certo, gente? Bom, essa regra é uma regra que ajuda a gente a associar as palavras, o som, né? Só que a gente vai encontrar algumas palavras comuns aí, pronunciadas diferente, mas tem que ficar atento, né? Porque toda regra há exceções. Vai ter também algumas palavras que vocês vão ver assim, e o A juntinhos aqui, ó, vai ter, no meio da palavra vai ter, no início vai ter duas vogais juntas, vai ter uma palavra que tem um I e um U juntas também, que varia o som, certo? E assim por diante.
E vai ter alguma palavrinha isolada, alguma vogalzinha isolada também, que vai ter um outro sonzinho diferente, mas só que isso aqui é a minoria. Vocês usando essa regra aqui, ó, vocês vão ter acesso a todos a maioria dos sons do vocábulo do inglês, certo? Porque esse EA aqui, existe isso aqui, quer ver? Ó? Vou apagar isso aqui. Existe o live, que é live, certo? Terminou em E, aqui, ó. Live, terminou em E, aqui, ó. Live. Você vai pronunciar live. Porque esse caso aqui, terminou em E, pronuncia live. Aqui, ó, live. E vai ter essa palavra aqui, ó. Certo? Essa palavra aqui, live. Vai pronunciar live também. Live. Ó, com um E e um Azinho junto. Só que essa palavra aqui é live. Esse live quer viver. Viver. Certo? Esse live aqui quer dizer ir embora, partir. Sair da escola, ir embora da escola, ir embora de casa, ou partir para algum lugar. Esse livro aqui. Olha para vocês verem que tem o E e um Azinho junto aqui, ó. Certo? Essas que são as variações que eu quero dizer. Que existe também algumas outras variações. E existe, isso aqui já é life, já é vida, life. Não tem nada a ver com viver, certo? Esse livro aqui, life. Isso aqui já é a regra. Terminou em E, ó, life. Terminou em E, então o I aqui é I. É o que nós dizemos lá. Aqui, ó. Terminou em E, é I, life. Isso aí, pessoal. É assim por diante. Não é difícil, é fácil. A regra é fácil de entender. É só questão mesmo de praticar, colocar em prática. Sempre estar atento, observar o som do inglês e colocar em prática, porque o inglês para aprender tem que falar mesmo. Fale na frente do espelho, fale sozinho, levante e pense no inglês. E se quiser, por exemplo, ter algum resultado, a gente precisa de alguns esforços, né? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisinha, certo? Isso aqui é apenas uma regrinha só do alfabeto, das consoantes que nós tiramos do alfabeto do inglês, e depois a gente vai estudar também os sons das consoantes. Eu pretendo preparar uma aulinha para estudar os sons das consoantes. E eu estou fazendo esse tipo de aula pelo seguinte, porque a gente sabendo o som das consoantes, o vocabulário, o significado das palavras, é importante, muito importante para entender a frase, mas é aquilo que eu digo. A gente, com o tempo, vai introduzindo algum vocabulário e vai gravando. É isso aí. O importante é a regra para a gente saber como pronunciá-la. Mesmo que não saiba aquela palavra, o significado é, mas você sabe pronunciar ela, entendeu? Você já viu ela em algum lugar, você sabe como é que funciona, certo? Então, eu agradeço muito vocês, agradeço pela paciência, por mais essa aulinha aqui. Thanks so much, muito obrigado. See you soon. Vejo vocês em breve. Bye bye.